dar uma explanada bastante dentro da empresa júnior, consegui sugar bastante coisa lá de dentro. Então, assim, quero trazer para vocês um pouco aí do meu overview, do que eu fiz, o que deu certo, o que não deu certo, enfim, atuar. Não sei se o Luiz comentou, não sei se vocês têm acesso, acho que vocês não têm acesso ainda, né? Mas, cara, ela é basicamente uma plataforma para poder estar capacitando vocês cada vez mais, com o objetivo aí de profissionalizar tanto o passo a passo da empresa júnior de vocês, seja numa prospecção ativa, seja num processo eleitoral, como capacitar cada um de vocês individualmente, cara. Seja aí com algum problema dentro de comercial, dentro da diretoria de vocês. A Lorena levantou a mão. Fala alguma coisa, Lorena? Foi errado? Tranquilo, tranquilo. Bom, cara, pelo que eu conversei com o Luiz, né, Luiz? Você comentou comigo para trazer um pouquinho a respeito da cadência, é isso mesmo, né? Exatamente. Não, show de bola. Cara, então vamos lá. Dá para a gente dar o start nesse tema aí. Eu separei alguns pontos, né, cara? E assim, o primeiro ponto que eu acredito ser bem importante é o ponto de inteligência comercial, porque assim, cara, não tem como você fazer uma boa prospecção ativa sem antes você ter um bom departamento, certo? Ter um bom time alocado aí dentro da inteligência comercial, galera. Pô, não tem como vocês chegarem, beleza, eu vou prospectar ativamente, cara, eu vou ligar para todo mundo, vou sair mandando e-mail. Cara, não funciona assim. Então, antes de fazer qualquer tipo de contato aí com o lead, cara, você tem uma etapa que é muito importante, que é a inteligência comercial, que é basicamente, cara, você entender ali seu cliente, você entender sua persona. Cara, quem que é meu lead? O que esse cara, ele pensa? Então, quais são as principais dores? Eu posso solucionar alguma coisa, cara? Como que ele gosta de ser contatado? Enfim, quais os critérios de avaliação? Cara, a gente vai falar sobre tudo isso. Então, assim, particularmente eu gosto muito de usar uma ferramenta que eu me identifiquei bastante dentro da minha empresa júnior, que é a Kanban. Então, assim, cara, muitos de vocês conhecem, acredito que outros não conheçam, então vou estar explicando minuciosamente para vocês aqui. Assim, eu gosto pra caramba nessa parte de inteligência comercial e acho que pode ser muito legal, pode ser muito proveitoso para vocês. Beleza? Então, vou compartilhar minha tela aqui. Peço que para vocês dêem uma olhada e dêem um ok, se vocês estão conseguindo ver certinho. Eu estou com um problema de apresentação e a fera está apresentando metade, vocês vão ver aqui. Não consigo colocar modo apresentação. Mas é isso, problemas técnicos acontecem. Cadê aqui? Está carregando aqui já, beleza? Galera, apareceu por aí? Como é que tá? Não apareceu ainda. Ah, tá Tá, carregando. tá Ah, carregando? Foi, foi. foi. Agora foi. A internet é daquele jeito, né? Aquele Que naipe. isso, a minha caiu 2 vezes no meio da apresentação, faz parte. Isso que eu ia falar, cara. Tá travando? Tá ruim minha voz? Pode desmutar e falar, João, vamos lá. Aconteceu isso ontem com o suporte que eu tava dando também, começou a travar muito, eu tive que. Porque querendo ou não, eu mostro fora de casa aqui, num quarto fora. Então, qualquer coisa eu entro lá, termino de fazer com vocês essa troca. Mas, cara, vamos lá, dar início. Trazer essa ferramenta que eu acho que pode suprir bastante aí esse primeiro momento de vocês. Então, assim, essa ferramenta, cara, ela é construção nada mais nada menos entre as dores dos clientes de vocês com a solução de vocês. Tem muita empresa júnior que faz isso, cara. Ela não entende ali quais são as principais dores e por consequência, cara, ela não sabe qual a principal solução que a carteira de serviço dela ela tá oferecendo, que ela tá podendo oferecer. Perfeito? Então a gente vai dar uma navegada aqui, vocês podem perceber que ela é dividida nessas duas partes, perfeito? A gente tem essas 6 colunas aqui, e embaixo a gente tem a parte de cadência, meu cliente, ticket médio, critérios de qualificação, tranquilo? Então, assim, na minha opinião, cara, essa ferramenta aqui, ela estrutura o que uma empresa júnior ela consegue fazer dentro da inteligência comercial. E eu não quero pecar pelo excesso de zelo. Então, assim, cara, vamos ser bem objetivo, que eu acho que pode ajudar demais vocês. E, cara, como que você vai usar essa ferramenta? Você vai sentar com o teu time de comercial, levar a sério uma reunião, coisa de, sei lá, 30, 40 minutos. Cara, como que você vai fazer isso? Começa a passar pela direita para a esquerda. Show. Você vai passar por cada ponto. Então, qual que é a minha persona? A galera que prospecta mais tempo, que nem eu estava falando com o Luiz, pode ser que já tenha esses dados. Então, cara, vou dar um exemplo. Na minha empresa júnior era clássico. Era ali um microempreendedor. Geralmente o cara tinha entre seus 40 e 50 anos.
E na maioria das vezes ele já tinha empreendido na vida, ou seja, quem tem dados nessa hora vai sair na frente. Mas quem não tem, essa ferramenta aqui vai auxiliar bastante. Então, trazendo um exemplo que aconteceu, né, com a gente, foi um projeto no qual o lead ele era de São Paulo, cara. Ele estava começando uma empresa de alimentos saudáveis, beleza? Cara, e ela tinha muita pouca noção de financeiro, muita pouca noção de vendas, de como construir um planejamento. Então, aqui, a gente aloca em atividades. Pô, fazer e confeccionar alimentos saudáveis, vender alimentos saudáveis, prospectar, gerenciar a parte financeira. Então, pô, ela tem muita dificuldade em gerenciar. Então, você vai listar todas as atividades correlacionando diretamente ou indiretamente com a sua empresa júnior, cara. Isso aqui funciona como se fosse um brainstorm, perfeito? E, posteriormente, a gente passa por dores. Cara, quais são as principais dificuldades que minha lead, meu perfil de cliente, ele tem exercendo essas atividades que estão listadas, certo? Então a gente percebeu, cara, que ela tinha uma dificuldade gigantesca ali no fluxo de caixa. Pô, ela não entendia os indicadores dela, ela então era uma grande dor para o meu lead da área financeira, era dificuldade em fluxo de caixa, certo? Outra era na parte de estratégia. Pô, ela sabia confeccionar, ela sabia ali de uma maneira geral como contatar os seus clientes, mas, cara, ela não conseguia gerir tudo isso, certo? Ela não conseguia atingir mais pessoas. A parte estratégica dela era ruim, deixava a desejar, certo? Então a gente aloca em dores. E, cara, assim, era perceptível que os leads voltados para a área financeira e que eles tinham essas atividades, eles tinham essas dores. Fluxo de caixa, traçar estratégia. Cara, estou só comparando, exemplificando. Quero que vocês, durante essa fala minha, vai pegando isso e comece a aplicar dentro da empresa júnior de vocês, cara. Anota o que vocês enxergam nos leads para cada projeto. Separa as dores, certo? E aí que entra a coluna de sonhos. Pô, a coluna de sonhos ela é muito legal na hora de você contratar um cliente, porque é basicamente na hora que o cliente vai falar como que ele se sente sobre esse projeto, perfeito? Como que ele se vê depois dessa solução que vocês vão estar implementando para ele, qual seria o mundo ideal para ele. Então, nesse exemplo que eu dei aqui, de alimentos saudáveis, né, da nossa lead, o sonho dela era ela ter uma planilha animal, cara, que ela pudesse preencher as informações de venda dela, que ela conseguisse automatizar e tivesse um bom fluxo de caixa, certo? Uma parte de estratégia bem elencada. Então, cara, quais são os principais sonhos que ele quer alcançar com a solução de projeto de vocês, beleza? Então, aqui no Kanban, você consegue visualizar melhor o tipo de lead que vocês atendem. Porque, cara, por mais que existam diferentes pessoas, o João, o Lucas, enfim, elas vão seguir um certo padrão que você vai conseguir visualizar dentro dessa ferramenta que é o Kanban, beleza? E, cara, depois desse brainstorm, é trincheira. Não tem como. Você vai ligar, você vai mandar e-mail, vai ver se tudo que foi feito no Kanban está fazendo sentido. Lembrando que o Kanban ele não é fixo. Vocês fizeram um mês só e pronto. Não, cara, ele pode mudar. Ele pode alterar conforme as ligações elas vão acontecendo. Então, pô, uma dor nova que não está listada, ou se não uma atividade nova que não está listada. É basicamente isso. A gente indica isso como um primeiro processo. Galera, até aqui está fazendo sentido para vocês? Sim, tudo certo. Beleza, então. Qualquer dúvida aí, galera, vai me falando, tá? Outra parte que eu gosto bastante aqui também, cara, pegando da esquerda para a direita agora, é a relação dos principais produtos, dos principais serviços que eu tenho com as minhas principais atividades, dores, sonhos, certo? Então, cara, eu vou lá nesse exemplo que eu dei, certo? Meu lead para a área financeira e vocês correlacionam para o modelo de negócio de vocês. Pô, meu lead tem uma baita dificuldade em fluxo de caixa, em planejamento financeiro. E, cara, eu sei que aqui na minha empresa júnior eu tenho planejamento financeiro, eu tenho planilha de fluxo de caixa, de suporte de fluxo de caixa, certo? Eu tenho um planejamento estratégico para solucionar isso. O que eu gosto aqui dentro dessa parte é que você consegue relacionar, certo? O produto e o serviço com as dores delas. Mas, cara, você também consegue relacionar aquilo que você ainda não tem. E aí que entra outro insight, que é para você criar soluções, certo? E é isso que eu gosto demais. Então, às vezes, implementar serviços que vocês ainda não têm com as dores que estão aparecendo. Cara, é fazer esse brainstorm. Eu acho muito legal mesmo isso, fechou? Case de resoluções. O que é isso, cara? Isso é basicamente a gente dar um pulo lá em gatilhos mentais. Gatilhos mentais em prova social. Cara, é um lead da área financeira. Qual case de sucesso eu posso comprovar que a minha empresa júnior ela é boa no que faz? Pô, eu posso apresentar uma empresa XYZ
e é um exemplo que vai garantir a autoridade com esse cara. Perfeito? Bom, conquista de sonhos. Pô, depois do nosso serviço aí, o lead conseguiu, sei lá, triplicar o faturamento dele. O cara contratou mais 10 pessoas. Ou se não, nesse exemplo, o cara não atrasou os pagamentos com a má gestão de fluxo. Perfeito? Essa parte do Kanban, cara, ela tá toda relacionada. Beleza? Na parte de baixo aqui, como a gente está falando da prospecção ativa, cara, basicamente outbound, a gente marca o quadradinho, e nessa parte que fica a pergunta. Pô, João, meu cliente ele usa telefone, ele usa e-mail, ele usa WhatsApp, ele usa Facebook, ele usa LinkedIn. Enfim, João, como que eu vou responder isso para você, cara? Eu nem conheço o cara, nem conheço o meu cliente. Pô, você preencheu tudo isso aí. Se você ainda não tem os dados, cara, vai ficar mais difícil. O conselho que a gente dá é você se expor, beleza? É contatar seu cliente, tomar decisões. Se você ficar sempre no brainstorm, fica complicado. Então, você vai separar aí, pô, um mês de 3 a 4 pessoas e, pô, a gente quer prospectar 50 leads. Cara, e depois é anotar a performance. Você vai anotar tudo, todos os dados. As principais dores que foram abordadas durante essa ligação, qual que foi a duração da ligação de vocês, é o máximo de dados, certo? É você conseguir concluir isso, para você poder saber por onde você vai entrar em contato com o seu lead, cara. Isso muda, isso varia de lead para lead, então você tem que sentir o feeling dele, perfeito? Outro ponto importante, critério de qualificação, cara. Cara, o que é isso? Essa qualificação ela é muito importante, porque senão todo lead que tem as dores que estão listadas nas atividades, cara, ele vai ser um lead seu e vai ser alguma coisa genérica. Então, vou dar um exemplo. Pô. Aqui dentro da Atuar, cara, a gente conclui que para uma empresa júnior, ela ser lead nossa, a gente poder entrar em contato com ela, a gente poder prospectar ela, um critério nosso é que ela tenha um perfil em rede social, certo? Claro que esporadicamente, uma ou outra empresa às vezes não tenha, mas esse não é o nosso foco, entendeu? Esse não é o nosso foco. E por outro lado, o set flags aqui embaixo, basicamente o contrário. É o cliente que apresentar X ou Y, cara, ele não é meu cliente, certo? Eu tenho uma empresa júnior, a empresa júnior está rodando perfeito, tá certinha, mas pô, ela é lá de Portugal, sei lá, ela é lá do movimento empresa júnior de lá. Pô, ela não é um lead meu, ela é um red flag, cara. Eu vou cortar ela da minha lista, certinho? Então, assim, eu não posso também chegar aqui falando para vocês fazerem um cold mail. Cara, vocês vão concluir isso aí dentro do próprio modelo de negócio de vocês. Então, dica para quem não tem dado. Separa um tempo, separa um time, uma meta de prospecção para poder concluir tanto que eu falei em cima de atividades, metas de prospecção, para você poder concluir essa parte de baixo também, de sonhos, enfim. Pô, meu cliente ele prefere, sei lá, telefone, ele prefere e-mail. Cara, entender isso. Fez 25 ligações. Cara, dentro dessas 25 ligações, foi metade. Pô, qual que foi a aderência disso, cara? Quantas deram caixa postal? Ou se não, quantas mensagens eu enviei que o cara não me respondeu, ou se não só visualizou? Enfim, cara, é você fazer esse levantamento de dados para você conseguir começar a sentir por onde que o seu lead ele prefere ser contatado, certo? Então, assim, isso é de acordo com cada lead. Aí que entra essa parte de inteligência comercial que eu achei interessante trazer aqui para vocês. Cara, eu sei que essa parte aqui ela é um pouco mais chata, mas assim, ela é muito importante mesmo, galera. Senão a galera sai afobada, a galera sai querendo ligar, a galera sai querendo prospectar. Só que, cara, tem coisa antes, tem etapa antes. Senão lá na ponta da conversão, não vai ser legal. Não vai ser legal, galera. Aí é onde a galera se queixa, perfeito? Então, assim, depois de fazer muito isso dentro da minha empresa júnior, cara, eu concluí assim que a galera gostava de ser conectado por telefone, por ligação. Por quê? Por que que eu tirei essa conclusão? Cara, era aquele perfil de cliente que nem eu falei, de 40, 50 anos. O cara digita com um joinha no WhatsApp, ou senão o cara demora para me responder. Cara, ele não tem muita familiaridade. Então, pô, eu não vou ficar ali trocando conversa, eu não vou ficar enchendo o cara de mensagem. Dá uma ligada, resolve, marca uma reunião. Cara, você vai decidir o canal de prospecção de acordo com o seu cliente. E no final é tudo por ele, beleza? Então eu acho que é isso que vocês precisam fazer aí, certo? É um pouco da minha opinião, um pouco do que a gente faz aqui e o que eu já vi outras empresas júniores fazendo. O canal de prospecção, cara, ele é de acordo com o lead de vocês, com a inteligência comercial de vocês, certo? Fica essa reflexão. Cara, a parte da cadência, mesma coisa. A cadência é muito você se expor. Para a galera que já tem uma base de dados boa, que já tem um histórico bacana de prospecção, cara,
importa isso para o Excel e faz um acompanhamento de quanto tempo esse cara ele leva de uma fase para outra, certo? E você começa a entender a melhor a sua cadência. E para a galera que ainda não tem dados, cara, é a mesma coisa. Separa ali um horizonte de tempo, uma meta de lead para prospectar, separa um time e, cara, entende e testa a cadência, certo? Cara, isso, a cadência ela é basicamente o tempo que o seu processo de vendas ele dura. É a forma com que você vai contatar o seu cliente dentro desse tempo, certo? Então, por exemplo, vamos supor que hoje eu prospectei meu lead, cara. Eu liguei para ele, ele me falou que estava na correria e não conseguia falar. Pô, eu ligo para ele hoje ainda, eu ligo para ele amanhã. Cara, como que funciona a minha cadência? Ou se não, eu mando uma mensagem, fala, Lucas, aqui é o João. Como a gente conversou hoje mais cedo, acredito que você estava na correria. Enfim, cara, é você saber, se colocar no lugar também. Pô, eu ia gostar de receber uma outra ligação hoje ainda, depois de 1 hora. Cara, saber, saber se colocar no lugar do seu cliente também. No final, é que nem eu disse, é tudo por ele. Então, cara, eu concluí que depois de 1 ou 2 dias, eu dava mais uma ligada pro cara, certo? Pô, Lucas, lembra daquela conversa que a gente teve na segunda-feira? Não lembro, João. Tranquilo, tava na correria, entendo. Cara, cria relação com ele, cria conexão com ele. Falar que entende ele, que entende a correria dele, enfim. É saber se colocar realmente no lugar do seu lead, certo? E, cara, mesclar a sua cadência de acordo com as principais ferramentas que esse cara está usando. Cara, no meu caso, o meu lead ele só usava o telefone mesmo, então eu só tinha ligação para falar com ele, certo? Então, para vocês terem noção, a maioria dos contratos que eu fechei com Kombucha, eu tinha que enviar eles todos pelo WhatsApp, não conseguia nem enviar pelo e-mail, porque o cara nem abriu o e-mail dele. Então, assim, isso vai de lead para lead, cara. E às vezes a gente está trocando sobre venda com algumas empresas júniores, ou se não, pessoas, enfim. E a galera fala, pô, João, eu esperava que você fosse dar o caminho das pedras para a gente aí, falar que a cadência é essa, e essa é a fórmula de prospecção, é por ligação. Cara, infelizmente não é assim. Eu posso trazer exemplos, que nem eu vou fazer aqui, de como vocês começarem a fazer essa cadência, mas, cara, eu estaria sendo totalmente equivocado se eu não falasse para vocês entender o lead de vocês. Qual é a dor do perfil de cliente de vocês? Que a solução de vocês foi construída para isso, certo? E aí, cara, vocês vão descobrir. Se vocês não têm dados, se expor a trincheira, como eu falei, e ir para cima. E realmente eu ia estar sendo equivocado se eu chegasse falando, pô, no primeiro dia faz a ligação, no terceiro uma mensagem, certo? Eu posso e vou fazer isso aqui hoje, que eu vou trazer um exemplo, como eu comentei com o Lucas, mas, cara, eu não sei se isso realmente vai funcionar, perfeito? Vocês vão testar. E, cara, não funcionou? Tem outros exemplos aqui que eu trouxe, que o próprio Kanban ele dá para você. Pô, meu cliente não tem LinkedIn, varia para qual ferramenta seu cliente ele está usando, perfeito? Então, assim, cara, lembrando que isso não é a perfeição. Eu estou trazendo como vocês podem sair do zero. Isso. Perfeito? Então, assim, cara, quando a gente pensa em montar uma rotina de vendas, vai surgir dúvidas, cara, certo? Vai surgir dúvidas. O que eu faço com o contato de lead em mãos? Qual é o melhor caminho para gerar uma venda? Como conseguir? E tal. O que eu quero trazer para vocês aqui hoje, cara, é o que a gente está vendo aqui na tela, certo? Vocês estão conseguindo ver ainda, galera? Tá tranquilo? Tá sim, tá sim. Sim. Ó, fazendo sentido até aqui? Não está fazendo sentido? Tem alguma dúvida? Como que estamos? Vamos conversando também. Bom, vou entender que está tranquilo, galera. Enfim, o que a gente quer passar aqui para vocês hoje é esse princípio, perfeito? Cara, toda a rotina de vendas, todo o processo comercial, pô, seja ele para uma prospecção por telefone, seja um processo de qualificação, seja um processo de prospecção passiva, toda ela, cara, ela tem como base o que a gente chama de nível de consciência. Cara, basicamente, o nível de consciência ele é dividido nesses 4 pontos, nessa escadinha. O primeiro, a pessoa tem um problema, mas ela não faz ideia que ela tem esse problema. Então, pô, ela começou um negócio, ela tá no meio do negócio dela e, cara, ela tem muitos problemas ali dentro. Só que ela não faz ideia de que aquilo ali tá prejudicando ela. Então, trazendo um pouco para a realidade, perfeito? Eu lembro que na minha empresa júnior, cara, os produtores de kombucha, eles não tinham ideia das novas legislações que estavam entrando em vigor, que o produto deles estavam fora dessas legislações. Então, no caso, era minha obrigação levar esse cara para o nível 2, que é reconhecer que ele tem esse problema, mas ele não saber o que ele faz a respeito. Pô, esse cara tem um problema que está fora das normas vigentes, fora da legislação, e, cara, a minha empresa júnior, ela consegue resolver isso para ele, cara. E ela vem resolvendo isso com outros kombucheiros.
perfeito? Olha lá o exemplo de autoridade, certo? O exemplo, o gatilho mental, perfeito? Então, assim, cabe a gente mostrar que é preciso sim fazer alguma coisa a respeito. E, cara, elevar o nível de consciência, subir um degrauzinho na escada com esse cara para o nível 3. É ele saber que ele tem esse problema, ele querer resolver esse problema, mas ele ainda é aquele cara que está procrastinando, o cara não está fazendo nada a respeito, certo? Ele está deixando para depois. Então, dando sequência, nesse mesmo exemplo, cara, o que eu fazia? Eu mostrava para ele a consequência dele não se adequar, certo? Pô, Lucas, se você não se adequar, cara, dentro das novas normas que entraram em vigor, dentro da nova legislação, cara, você pode ser multado. Você sabia disso? E o valor da multa é tal. Inclusive, a empresa X foi multada na semana passada, cara, entendeu? Então, tipo assim, mexendo no bolso dele, mexendo um pouquinho com o orgulho dele, para ele, pô, vou escutar o que esse cara tem para me falar. Não estava sabendo disso daí. Você entendeu? Deu para sacar? Então, o nível 4 depois disso, a gente brinca aqui dentro da Atuar, né? Que é o famoso só tirar pedido. Cara, o cara tem problema, o cara quer resolver o problema, ele tá batendo na porta de todo mundo, tá ligando para toda empresa, o cara tá mandando e-mail, enfim, o cara tá pedindo ajuda. Então, é você entender essa escalada, cara, do nível de consciência. Então, todas as etapas que elas são desenhadas para você fazer com que esse cara saia do zero e ele chegue até o ponto 4. Perfeito? Então, elevando o nível de consciência dele, você vai conseguir chegar mais próximo de estar fechando o negócio com ele, de estar oferecendo os seus serviços. Beleza? E, cara, entrando um pouquinho mais sobre cadência, ela é uma abordagem, cara, estruturada, planejada para o processo de contato e acompanhamento de leads. Ela envolve a programação de interações regulares, como chamadas telefônicas, e-mails ou mensagens, com o objetivo de avançar no processo de vendas. Então, a cadência, ela define quando e com que frequência essas interações devem ocorrer com o objetivo de maximizar as chances de conversão. Então, cara, a etapa de prospecção. Então, vamos supor, na sua empresa júnior, cara, vocês prospectam por ligação. Quando você faz o prospecto, o seu processo por ligação, cara, você tem o objetivo de elevar o nível de consciência desse cara, certo? Então, vamos supor que você fez a pré-prospecção. Você fez todo o seu processo direitinho. Você estudou sobre o site desse cara, sobre o Instagram desse cara, sobre o nicho dele, sobre as dores que o seu serviço ele consegue resolver. Então, assim, o seu processo comercial de abordagem, cara, ele precisa ser pensado para tirar um cara que está na correria, é o cara que está levando a filha ali na escola, ou tá com clientela para atender para caramba lá dentro, o cara está na correria. Até um cara que ele percebe que ele tem um problema, o cara que quer conversar com você, certo? O cara nem parou para pensar sobre o problema que ele tinha, e até um cara que viu que precisa de solução, mas que não está fazendo nada, ou seja, subir essa escadinha do nível 1 ao 4, do nível de consciências que eu apresentei aqui, certo? Então, aqui eu decidi pegar um processo de abordagem, cara, ou seja, um processo por ligação, onde meu objetivo ali, cara, é prospectar uma pessoa para que eu possa elevar o nível de consciência dela, a ponto de fazer com que ela aceite fazer uma reunião comigo, certo? Ou seja, primeiro passo, cara, eu me apresento. Segundo passo, eu busco me conectar com esse potencial cliente, ou seja um post que ele fez lá no Instagram que você viu e você percebeu que ele tinha uma certa dor, enfim, criar uma conexão com ele, fazer ele se sentir em casa, vamos se dizer, certo? Terceiro passo, eu vou checar a disponibilidade. Cara, como que tá a correria desse cara? Ele tá podendo falar agora? Mais a decisão imediata. Pô, faz sentido a gente falar sobre isso agora? Vamos deixar combinado. Eu vou apresentar um pouco aqui da minha empresa júnior, certo? E lá no final você vê se você topa uma reunião de diagnóstico exclusiva e gratuito, pode ser? Cara, são 5 minutinhos. Prometo que vai mudar a realidade do seu negócio. Ou seja, você deu esse passo. E, cara, sempre lembrar de perguntar, de tentar saber, tentar descobrir se a pessoa que você está falando, ela é a própria DI, da decisão, certo? Então, pô, o que eu fazia? Ligava para o meu cliente, começava a conversar com ele, fazia uma conexão com ele, para que ele se sinta à vontade de conversar comigo, certo? E durante essa conexão, eu esperava algum tempo, quando eu percebi que ele estava à vontade, eu falava, pô, eu estou falando com o tomador de decisão, como que é? Na maioria das vezes, não era essa pessoa. Então, eu pegava o telefone com terceiros, então eu tinha que fazer um primeiro processo de novo. Então eu falava, pô, não é, não, perfeito, entendo sim. Então, deixa eu te perguntar, será que você consegue me passar o contato de tal, para que a gente consiga entrar em contato? Preciso falar com ele 5 minutinhos. Acredito que vai mudar a realidade do negócio dele. E, cara,
Não vou falar 100%, mas 90, 85% das vezes eu consegui o contato. Consegui o contato por essa terceira pessoa. Eles me falavam, não, claro, passo sim. Por quê? Porque eu fiz uma conexão. Eu fiz essa pessoa se sentir à vontade comigo. Eu não fui como, vamos dizer, um atendente da Vivo ali, cara. A pessoa fala, alô, é da Vivo, pronto, desliga. A maioria dos clientes fazem isso, cara. Eu já trabalhei na Vivo, enfim. Isso acontece muito. Você tem que tentar dar uma volta por cima. Cara, quarto passo, faça um pitch da minha empresa. Isso é muito importante também. Você ter aí dentro de quais problemas você busca resolver. Ou seja, eu estou a todo momento, cara, tentando elevar o nível de consciência dele. E eu desenhei isso lá dentro. Então, você busca desenhar isso aí dentro também. Isso aqui é só um exemplo, cara. Busca desenhar como que você vai fazer para elevar o nível de consciência do seu cliente, cara. Seja por uma prospecção pelo WhatsApp, pelo Instagram. Cara, de novo, a maioria das empresas júniores, cara, elas erram no sentido em achar que é só você abordar. De sair mandando muita mensagem. Cara, vamos ser sinceros, o cara nem te conhece. Ele provavelmente, cara, vai ver sua mensagem, ele vai apagar, a vida que segue, entendeu? Porque ele não sabe o problema que ele tem. Ele não sabe se ele precisa ou se ele não precisa de uma solução. Como é a solução que ele precisa. Então, assim, a todo momento, cara, você precisa estar buscando elevar esse cliente para os próximos níveis. Pô, fiz o meu pitch, apresentei minha solução. Cara, o quinto passo é alinhar o próximo passo. Lembra dessa reunião que você topou aqui comigo, cara? Como que está a sua disponibilidade? Vamos conversar. É um diagnóstico gratuito. Cara, frisa no gratuito, isso chama atenção, certo? É um diagnóstico gratuito que o nosso time vai prestar para você. São 20 minutinhos de conversa para poder entender o teu negócio e, cara, pensar em como que a gente junto consegue alavancar. Perfeito? Fiz o comprometimento formal com ele, mandei um invite, acabou, morreu. Ou seja, eu consigo cumprir o meu papel de levar esse cara de zero até um cara que tem problema, sabe que tem, e um cara que quer resolver. Perfeito, galera? Até aqui tranquilo? Como é que vocês estão? Tranquilo. Boa, boa, boa. Vamos lá, então. Então, aqui, eu trouxe um exemplo de cadência. Então, assim, acho que tá pequeno aqui, né? Deixa eu ver. Enfim, eu trouxe um exemplo de cadência para vocês. E como eu disse, cara, vai ser a cadência ideal? Eu não sei. Como que vocês vão testar se vai ser a cadência ideal? Ligando, mandando mensagem. Enfim, adaptando para o modelo de negócio de vocês. O que eu trouxe aqui foi um pontapé inicial. Cara, para vocês tentarem fazer desse jeito. Pô, João, tentamos fazer aqui 2 semanas, prospectamos 80 leads, cara, não funcionou. Cara, não tem ideia? Vem aqui no Kanban, dá uma olhada aqui no exemplo de cadência do Kanban. O próprio Kanban, ele te joga algumas alternativas para você poder fazer essa cadência, fazer esse follow-up com o teu cliente. Perfeito? Então, assim, o que eu trouxe aqui é que no dia 1, você vai, cara, e-mail de apresentação ou se não, ligação para apresentar a empresa. Pô, se for e-mail no assunto, conheça a empresa, tal, e coloca uma frase de efeito, pô, sei lá, solução sob medida para sua empresa. O conteúdo, cara, o conteúdo desse primeiro e-mail, se for e-mail que vocês forem fazer, ele tem que ser breve, cara. Ele tem que ser atraente, certo? Ele tem que ser um e-mail de apresentação que destaque a experiência da sua empresa, que destaque os seus principais serviços que você notou que pode ser que esse cara precise, certo? Como que ele pode beneficiar o seu cliente. Pô, inclui aí um convite para uma reunião ou para uma chamada. No dia 3, cara, você vai ligar, ou se não, se você ligou, no dia 1, você vai mandar um e-mail para esse cara mencionando um anterior. Ou seja, você está percebendo que vocês estão fazendo o contrário, no dia 1, dia 3. Vocês podem fazer esse mesmo exemplo de 2 maneiras, de 2 testes, certo? Então, no dia 3, cara, ligou para o seu lead. Menciona um e-mail que você enviou, cara. Pergunta se ele teve a chance de ler. Cria conexão com ele. Fala, não, pô, entendo, Lucas, essa correria aí do dia a dia é doideira, cara. Você entendeu? Então, tenta criar com ele uma conexão, cara. Seja natural durante sua conversa. Não pareça que você está sendo algo travado. Perfeito? E aí que entra um momento para você fazer umas perguntas iniciais, que nem eu comentei em cima, sobre as necessidades, os desafios, enfim. No dia 5, cara, envia para esse teu cara, para esse teu lead, um estudo de case de sucesso. Pô, pega uma empresa de vocês, que vocês fizeram um projeto parecido que esse cara que esse cara tá precisando, e envia o e-mail para ele. Pô, se vocês fizeram um projeto bem sucedido para uma empresa que é semelhante, compartilhe o resultado, cara. Cria autoridade. Perfeito? Que entra o gatilho mental que eu também comentei lá em cima. No dia 7, cara,
seguir nas redes sociais. Cara, parece meio bobo, parece meio banal, mas é onde a gente vai criando conexão também. Eu tenho um cliente que até hoje, cara, eu nem faço mais parte da empresa júnior, até hoje o cara me manda Feliz Páscoa, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e nem por isso eu vou deixar o cara para trás. O que, que eu faço? Eu estou mantendo um contato com ele, e quando ele precisa de alguma coisa, eu repasso para alguém de comercial da minha empresa júnior. Ou seja, crie relação, crie laço com o seu lead, certo? Então, pô, siga ele no LinkedIn, no Instagram, e manda alguma coisa. Por exemplo, seguiu no LinkedIn. Pô, obrigado por se conectar aí comigo, cara. Estou à disposição para conversar contigo aí sobre a sua empresa, para a gente poder atingir seus objetivos. Que tal se a gente agendar uma reunião de 5 minutos, de 10 minutos, enfim? Cara, brinca ali dentro, perfeito? E no dia 10, faz uma cadência de acompanhamento. Coloquei esse dia 10 aqui pensando no futuro perfeito, cara. Que dentro desses 7 dias vocês conseguiram nutrir o lead, conseguiram fazer uma reunião com ele. Pô, então após vocês elaborarem a apresentação, continua o follow-up com ele. Pô, Lucas, boa tarde, cara, tranquilo? Cara, sobre nossa apresentação de proposta, ficou alguma dúvida com você ainda? Ou se não, esse cara não gosta de ligação, não gosta de mensagem? Pô, pega uma ligação, fala, tranquilo, deixa eu te perguntar. Sobre a nossa troca que a gente teve 2 dias, 3 dias atrás, cara, ficou alguma dúvida? A gente não conversou mais sobre isso, não sei se ficou alguma dúvida ou não, estou aqui para poder te ajudar, certo? E o acompanhamento pós-vendas, cara. O acompanhamento pós-vendas é muito importante também para manter essa conexão e para saber se o que vocês estão fazendo está fazendo sentido. Então, cara, faz um forms, uma enquete de satisfação e manda para esse teu cliente, cara. Pergunta para ele se ele te indicaria para uma outra empresa. Pede para ele classificar o teu projeto com o teu serviço, entendeu? Galera, acredito que foi isso. Fez sentido para vocês? Alguém tem alguma dúvida aqui? Como que tá? Alguma dúvida, gente? Olha os joinhas. Fala o joinha. Cara, foi bastante coisa, né? Às vezes acaba que fica coisa que, cara, tipo assim, é que dentro da minha empresa júnior, eu descobri o comercial e assim, cara, eu posso ficar falando disso aqui muito tempo. Então eu falei, cara, como é que eu vou prender a atenção dessa galera que já tá desde as 7 horas lá, num espaço curto de tempo ali, para não ficar algo cansativo. Então, assim, cara, ficou alguma dúvida? Tá tranquilo? Tamo de boa? Foi bastante esclarecedor, na verdade. Foi? Muito Pô, bom. bacana, bacana esse feedback. Pô, mais feedback, vamos aí, vamos aí. Foi ótimo, João. Muito obrigada. Tenho certeza que deu uma luz assim para a galera que está tendo o primeiro contato assim com negociação. Foi muito bom. Obrigada. Top. Fechou. Eu queria mais exemplos de red flags. Você mencionou bem no comecinho da apresentação. Red flag? Uhum. Cara, vamos lá. Acho que eu comentei, dei um exemplo sobre da Atuar, né? Acho que foi E aí isso. eu dei um exemplo de Portugal. Foi. Então, assim, é bem simples o red flag. A gente da Atuar, a gente prospecta quem? Empresas júniores do Brasil. Perfeito? Que fazem parte do movimento Empresa Júnior do Brasil. Pô, a empresa júnior é de Portugal, o movimento Empresa Júnior de lá, não faz sentido. É a mesma coisa ali dentro da minha empresa júnior. A gente buscava pessoas que voltadas para alimentos, certo? Galera que produzia alimento, estava confeccionando, ou se não estava abrindo um novo negócio. Pô, não faz sentido eu ir atrás de um cara que está fazendo, sei lá, pontes para alguma indústria, ou se não algo metalúrgico, perfeito? Então ele é um red flag, ele não faz sentido algum. Pô, o cara tem um problema muito parecido com o que eu tenho aqui dentro, mas, pô, é totalmente um setor nada a ver com o que a gente oferece, com nossos projetos, certo? Então ele é um red flag. Fez sentido, Camille? Sim, sim. Muito obrigada. Top. Certinho. Galera, mais alguém tem alguma dúvida? Tá, estamos fechado. Eu acredito que ninguém mais tenha. Bem, eu queria agradecer, João, pela incrível capacitação. E, gente, vocês devem estar se perguntando por que tudo isso de conteúdo. Porque simplesmente eu queria mostrar para vocês que negociação não é só você entrar em contato com alguém e fazer qualquer tipo de coisa e falar, olha, estou prospectando, olha, estou vendendo. Não. Você tem duas vertentes de negociação. Uma mais analista, que foi essa que o João passou agora, do tipo,
pegar todo esse conteúdo, colocar ele em um docs, colocar ele numa planilha e analisar, sabe? E também tem a parte que a gente passou para vocês, que é você entrar em contato com a pessoa. Mas não é simplesmente entrar em contato com a pessoa. Então, dentro de negociação, vocês vão aprender esses dois viés. Foi bastante coisa? Realmente, foi bastante coisa. É uma introdução geralzona do que negociação Bem faz. geral. Bem geral mesmo. Tanto a parte que a gente passou, o nosso núcleo, o nosso setor passou para vocês, tanto a parte que o João passou. Então, dentro de negociação, vocês vão aprender tudo isso aos poucos. Eu não vou jogar vocês na trincheira e falar, olha, agora é com Se vira vocês, aí. tá ligado? Não vai ser isso. A gente vai estar ajudando a todo momento. O pessoal da Atuar vai estar ajudando a todo momento. O pessoal da Atuar, então, a gente fez uma parceria. Então, tipo, eles estão ali para dar capacitações. Tem o site deles para a gente aprender aos pouquinhos quando vocês entrarem dentro da Argos. Então, realmente, vocês vão aprender aos pouquinhos tudo isso e, pô, vão tá igual esse cara aí trabalhando em uma empresa tão grande como é a Atuar. Cara, perfeito. Concordo aí 1000% com o Luiz. E, cara, de verdade, usem e abusem. Usem e abusem da plataforma. Usem e abusem dos nossos suportes, cara, que é esse momento que a gente tem de troca com vocês, pra gente poder sanar todo tipo de dúvida. Cara, é isso, beleza? Desejo sorte aí pra galera, certo? Que vocês consigam se capacitar cada vez mais e qualquer tipo de dúvida, estamos aqui na Atuar para poder estar ajudando vocês em qualquer tipo de setor aí dentro da empresa Júnior. Perfeito? Vou só pedir, Luiz, que eu vou mandar depois lá no nosso grupo, um formulário que a gente chama de CSAT, que é só para fazer uma avaliação de como que foi o suporte, para vocês darem uma breve avaliada na plataforma, tudo isso, para a gente conseguir melhorar a nossa experiência aqui dentro da Atuar com nossas parceiras. Fechou, galera? Beleza, irmão, pode deixar. Galera, é isso então. Uma boa noite, um bom restinho aí de segunda-feira para vocês, bom início de semana para gente. E é isso. Um abraço. Valeu. Falou. Valeu, João. Então, gente, vocês basicamente estão liberados, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre algo, vai ser mandado um cronograma mais tarde para vocês. Mas alguém tem alguma dúvida? Pode falar. A reunião de amanhã vai ser nesse mesmo horário? De 7 horas? Exatamente, vai ser às 7. Ok, obrigada. De nada. Então, boa noite, gente. Até Boa amanhã. noite, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, obrigada. Boa noite.